E eu vou mostrar que horas são. Ó, no Brasil, 19h50, aqui é 00h50. Quase 1h da manhã. E tá assim, super claro. No verão aqui, não escurece, né, na parte norte da Suécia. Não sei no restante, porque eu vou dar a volta aqui. Eu não sei no restante, mas aqui não escurece. O que é muito ruim, pra dormir é muito ruim. Eu tenho muita dificuldade pra dormir, mas é muito diferente. Aí as cortinas estão aqui. São duas marcas diferentes, porque eu não sabia qual escolher. Então eu comprei duas. Uma eu vou colocar aqui e uma eu vou colocar no da frente. Essa daqui não vai dar, vai faltar. O tamanho não vai. E como eu falei, são dois modelos. Deixa eu pôr longe pra não ficar o barulho do saquinho. Tá vendo? São dois modelos. Esse aqui vem com isso aqui. É um adesivo. Aí você cola aqui e o outro acho que é na janela. E esse aqui vem como se fosse uma fita, também é a mesma coisa. Que é pra grudar esse aqui, ó, tá vendo nas bordas? Deixa eu tirar aqui. E isso aqui diz que isola o calor, então não vai ficar tão quente aqui, porque fica tudo fechado, né? E as bordas é onde você vai grudar a fita. Isso é bem diferente, né, o tamanho. Esse aqui é bem menor. Esse aqui eu vou precisar cortar. E aí eu acho que o que sobrar, eu vou combinar com aquele ali pra caber na outra janela. Eu vou medir agora pra eu cortar certinho. Aí eu cortei bem errado e ficou aqui, mas não tem problema. Como sobraram dois de cada, eu cortei esse aqui no meio. E aí eu vou colocar um lá em cima, só pra ele descer e tampar isso aqui. Vai dar certo? Não sei. Aí aqui já fui. Vou colocar as plantas de volta. Não ficou bonito, mas tá bem escuro do jeito que eu queria. E essa é a janela que mais incomoda o Ronnie, porque a cama fica ali, então vai direto no rosto dele, né? Ele dorme desse lado. E ele não tá aqui porque ele foi trabalhar, ele começa a trabalhar de madrugada. Ah, vamos ver. E hoje tem sol, depois de muitos dias, muitos mesmo, de tempo nublado, chuva, garoa e vento. Inclusive tá ventando agora, tá sol, mas tá 11 graus. Mas pelo menos tá ensolarado, então tem chance de que o tempo vá melhorar. Então na terça nós já fomos no mercado, porque hoje já tá mais cheio. Algumas coisas ficam mais caras, porque eles têm algumas comidas típicas que eles preparam nessa época. Então a gente preferiu ir na terça, já pegar tudo que a gente ia precisar pro final de semana. Amanhã nós vamos naquele vilarejo novamente, ele vai mexer no carro. E hoje ele vai preparar algumas coisas pra amanhã, tipo bolo, ele quer fazer acho que uma torta, uma coisa assim. E eu tô de folga porque eu não trabalho na sexta. Eu tô acordada desde as 5h30 da manhã. Eu dormi muito bem. Acho que é pela alimentação também. Eu mudei algumas coisas, porque o meu cabelo tá caindo muito e tá muito difícil dormir com 24 horas de luz por aqui. Mas essa noite, nossa, foi muito boa. Eu dormi muito cedo e acordei 5h30 e não consegui dormir mais.
são 8h20 agora, nós jantamos super tarde, porque tudo aconteceu hoje. Hoje que ele conseguiu sair cedo do trabalho, ele chegou aqui meio-dia, aí ele tomou banho e foi cochilar. Aí o pai dele ligou, os dois irmãos dele ligaram, aí ele ficou ignorando, tentando dormir, até que o pai dele não parava de ligar, ele atendeu, e um dos irmãos precisava de ajuda com a bateria do carro. Aí ele foi, trouxe o irmão com ele, pro irmão dele passar um tempo aqui com a gente. É o mesmo irmão que convida a gente pro Natal, nós já passamos 2 natais na casa dele. E ele assou o bolo, fez as 2 tortas pra amanhã. Ele foi lá na mãe dele buscar a chave, né, pra gente poder entrar na casa. Ele só tem a chave da garagem. E é engraçado, família, não importa o país, não importa a cultura, é sempre complicado. O irmão dele, né, o negócio da confusão, é porque ele tá se separando e parece que a esposa não tá aceitando bem e fica usando a filha pra chamar a atenção dele, tipo, jogando emocionalmente com isso. E espero que termine bem pra todo mundo, principalmente pra criança, né? Ela é bem pequenininha. E o nosso plano inicial era isso mesmo, ir até Gillian para ele consertar o carro. E tudo deu errado. Ele não conseguiu terminar o carro, ele ficou estressado mais uma vez. Eu cortei a grama, quase da parte da frente toda, depois nós cortamos da lateral, mas várias coisas estranhas aconteceram nesse dia. A minha câmera formatou sozinha, a GoPro, isso nunca aconteceu. Eu tenho essa câmera desde 2021 e ela simplesmente formatou tudo, eu perdi tudo. Tem coisa lá de 2 anos que eu não vou ter mais porque eu perdi. Formatou todo o cartão sozinha, fora os barulhos na casa, a gente estava na cozinha, o micro-ondas abriu sozinho, a porta abria e fechava sozinha, não estava ventando. A gente ouvia barulhos como se alguém estivesse batendo na porta, vultos, enfim. Pois é. A gente achou que ia ser um Midsommar tranquilo. Midsommar é a comemoração deles, né? A celebração do verão. Mas não foi bem assim. E quando nós contamos, né, para os pais dele, a irmã mais nova dele disse que já ficou sozinha na casa e que ela já ouviu algumas coisas parecidas. Então, não sabemos. A mãe dele acha que é a avó dele e por isso, antes de voltar, nós passamos no cemitério para visitá-la. Ele achou de bom tom visitá-la. Talvez ela quisesse falar com ele, sei lá, não sei se você acredita nessas coisas, mas na dúvida nós fomos. Então esse vídeo vai ter vários dias porque eu perdi a maior parte do que eu gravei no sábado. Nós paramos para abastecer. Ontem a gente passou num lugar que parecia que tava chovendo mosquito, aí o vidro ficou todo cheio de resíduos de mosquitos. E aí agora nós estamos voltando pra Julian porque... not Julian. Porque nós esquecemos a caixa térmica lá com várias coisas que a gente precisa pra comer, né? E nós esquecemos a caixa térmica lá com vários alimentos, inclusive alimentos que estavam quase cheios. Então agora são 7 da manhã, a gente tá super cansado, mas nós vamos lá pra evitar o trânsito, porque como hoje é o final da celebração do Midsommar, muita gente vai tá voltando pra casa, então vai estar trânsito. Eu ainda não esperei que eu perdi todos os dados do meu cartão de memória. Nossa, eu perdi várias fotos de 2, 3 anos. Mas é isso. E estamos de volta a Gillian. Nós não fizemos nada, porque a gente estava muito cansado. A gente tomou café e foi só isso. A gente não queria ficar muito tempo dentro da casa depois de ontem. Isso daí era uma igreja, ele falou, e ele falou que ele sempre teve medo desse pedaço, não sei porquê. Nós encontramos alguns carros, inclusive esse Fusca, ele está à venda, o dono apareceu, estava tudo no vídeo de ontem, nós fomos aí ontem, mas hoje nós mudamos a rota e ele me levou no lugar preferido dele nesse vilarejo.
É bem tranquilo, então raramente você vai encontrar alguém, ainda mais no domingo de manhã, solstício de verão, tá todo mundo cansado de tanto bebê morar, né, nos outros dias, afinal é domingo. Ele falou que seria rápido, mas demorou muito pra gente chegar nesse lugar que ele falou, mas demorou, assim, muito mesmo. Tipo, ele falou que era 20 minutos, demorou quase 1 hora, mas tudo bem, o lugar é muito bonito. Tem esse lago gigante. Oh, you can grill. E toda essa paz. Okay. A gente ficou aí um tempão Okay. pra aproveitar, né, já que a gente tinha andado um monte. This is nice. E com exceção dos mosquitos, que estavam, nossa, estavam atacados. Deu pra aproveitar bem, a gente ficou um tempinho aí, curtindo o sol e curtindo o silêncio. Só o barulho da água, dos passarinhos. Valeu a caminhada, não vou mentir não, valeu, é um lugar bem bonito. Então sim, nós chegamos nesse lugar de água, essa ponte. E aí sim é o lugar preferido dele. Ele disse que ele ia muito aí quando ele era criança, porque como eles eram em muitos irmãos, nossa, parece uma pintura, né? Às vezes ele queria ficar sozinho e não conseguia dentro de casa, então ele ficava aí. É bem bonito mesmo. Eu gostei. E pra voltar foi mais fácil. Ele mostrou um outro caminho que a gente demorou muito menos e aí eu fiquei brava com ele. Porque eu falei, por que você não falou desse caminho antes? Era tão mais próximo, por que a gente deu toda essa volta? Mas valeu a caminhada, já que a gente não queria ficar dentro da casa. Depois dos acontecimentos de ontem, foi legal ficar andando pela natureza, apesar de cansativo. Valeu, conheci alguns outros cantos do vilarejo que eu ainda não tinha visto, eu só tinha visto o outro lado, que é ao lado da casa dos pais dele. Mas tive a oportunidade de conhecer uma outra parte mais legal. Worries come dressed as night to plunder dreams and whispered out the scattered light reflects your mind, splinters facts from fictions. It's dark outside, it's cold in here. There's nothing left but all your fears. You're falling like the moon falls in the sky. There's no way. E demos uma passada rápida em Overcalix, que é o outro município. Antes de voltar para Calix, ele precisava fazer umas coisas. E passamos então desse centrinho de novo. Acho que eu mostrei no outro vídeo, quando eu mostrei só o vilarejo, eu mostrei. Ele foi checar alguma coisa no carro e abastecer, se eu não me engano. E porque depois de ontem, ele sentiu que ele deveria visitar o túmulo da avó dele, que morou naquela casa. Então, para ele ter um pouquinho de paz de espírito, ele falou, acho melhor a gente ir. Eu falei, não tem problema, vamos lá. A gente visita a sua avó, conversa com ela, dá um oi e fica tudo certo. E ele se sentiu melhor depois de ter feito isso, porque ele disse que nunca presenciou isso na casa, né, todos esses acontecimentos. Na volta nós paramos no Vipabaken, que eu adoro esse lugar só por conta dessa ursa, apesar da história dela ser um pouco triste, né. Foi um caçador que atirou nela, diz ele que foi em legítima defesa, mas ninguém sabe porque só tava ele e o cachorro nesse dia, então ninguém sabe se aconteceu mesmo. E aí no final do dia nós paramos para tomar sorvete, porque ele estava inquieto em casa, não sei o que aconteceu, a gente estava sem sono, então a gente resolveu sair, já eram quase 9 horas da noite. E acho que eu já falei nos outros vídeos, né? 24 horas de sol pelos próximos 2, 3 meses. E aí ele me levou nesse outro lugar, também de água. Nós fomos aí no inverno, ano passado, quando nós fizemos o test drive no carro. No vídeo do carro, de quanto custa um carro na Suécia, tem esse lugar, só vai estar diferente porque vai estar cheio de gelo e neve.
E no caminho de volta nós vimos mais renas. Eu acho que foi o final de semana que nós mais vimos. Elas estão com a cor um pouco engraçada, um pouco diferente, porque elas estão trocando a pelagem do inverno para a pelagem do verão, e depois, quando chegar o inverno, a mesma coisa vai trocar. Nós fomos parados por uma blitz, né? Pela polícia, porque o pessoal bebe bastante aqui no Midsommar, mas bebe muito mesmo, de ficar caído no chão. Então, nós fomos parados, ele fez o bafômetro, a policial fez algumas perguntas e depois nós voltamos.